Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas principais teorias de ensino e aprendizagem. Se tem uma prova sobre esse tema vindo aí, este é o guia definitivo para organizar as ideias e mandar bem. Bom, para organizar o nosso papo, a gente vai passar por 5 abordagens principais. Vamos começar com as mais clássicas, sabe? Depois a gente avança para as mais modernas e no final um resumão para fechar com chave de ouro e conectar tudo. Então, nosso ponto de partida são duas abordagens que têm uma coisa em comum. O mais importante é o conteúdo que está sendo ensinado. Estamos falando da tradicional e da comportamentalista. Primeiro, a abordagem tradicional. Essa é aquela bem clássica, que a gente geralmente imagina quando pensa em escola. A ideia principal aqui é bem direta: passar o conhecimento e os valores que a sociedade acumulou ao longo do tempo, de geração em geração. E nesse modelo, olha só, os papéis são super definidos. A escola é o templo do saber, sabe, separado da vida lá fora. O professor é a autoridade, quem sabe tudo, e o aluno está ali para receber essa informação, para escutar, memorizar e repetir. É um papel bem passivo. Agora, ainda com foco no conteúdo, a gente tem a abordagem comportamentalista. Só que aqui o método é mais, digamos, técnico. Aprender não é só uma coisa abstrata na cabeça. É uma mudança de comportamento que dá para ver, planejar e, o mais importante, medir. A dinâmica aqui já muda bastante. O professor não é só um transmissor. Ele é quase um engenheiro do ensino. Ele organiza os estímulos e os reforços, as recompensas, para moldar o comportamento do aluno. O objetivo é bem claro: alcançar resultados específicos e que possam ser observados. E como isso funciona na prática? A lógica é um ciclo de 3 passos. Primeiro, tem um gatilho, uma instrução. Isso gera uma resposta do aluno. E a consequência dessa resposta, se foi positiva ou negativa, vai dizer se esse comportamento vai se repetir ou não. Simples assim. Ok, agora a gente vai dar uma virada de chave. Vamos sair do foco no conteúdo e olhar para uma abordagem que coloca a pessoa que aprende no centro de tudo. A abordagem humanista muda completamente a perspectiva. O que importa aqui não é mais o conteúdo ou o comportamento, mas sim o crescimento da pessoa, do aluno. A ideia é criar um ambiente de aprendizado que seja seguro, acolhedor e, principalmente, sem julgamentos. E essa mudança de foco, claro, altera toda a dinâmica da sala de aula. O aluno vira o protagonista, o centro ativo do processo. E o professor? O papel dele se transforma radicalmente. Ele deixa de ser o dono do saber para se tornar um facilitador, alguém que ajuda o aluno a construir o seu próprio caminho. Essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A aprendizagem não é mais uma rua de mão única. Vira uma troca, uma experiência compartilhada, onde todo mundo, inclusive o professor, aprende junto. Muito bem. Agora a gente vai explorar duas abordagens que entendem a aprendizagem de outro jeito, como uma interação, uma dança entre o aluno e o ambiente ao redor dele. A abordagem cognitivista, que tem uma influência gigante de Piaget, olha para dentro da cabeça. A mente não é vista como um balde vazio para ser preenchido, de jeito nenhum. É vista como uma construtora ativa que está o tempo todo organizando e dando sentido às coisas, a partir da interação com o mundo. A palavra-chave aqui é aprender a pensar. O papel do professor é criar desafios, problemas, o que a teoria chama de desequilíbrios. São situações que forçam os alunos a repensar o que já sabiam. E é nessa tentativa de resolver o problema que eles constroem ativamente um entendimento novo e mais sofisticado. Por último, temos a abordagem sociocultural, muito ligada ao pensamento de Paulo Freire. Para essa corrente, não dá para separar a aprendizagem do mundo real do contexto social, cultural e político. A educação é vista como um ato político que pode ou manter as coisas como estão ou ajudar a transformá-las. Nessa visão, a sala de aula se abre para o mundo. O aluno não é só um aluno, é um sujeito histórico, com uma realidade. E é essa realidade que vira a matéria-prima para aprender. O conhecimento nasce do diálogo, da análise crítica sobre o mundo. E o objetivo não é só saber mais, é transformar a sociedade. Certo. Então, a gente já viu todas essas teorias, esses modelos, mas vamos ser sinceros. Qual é o impacto disso tudo na pessoa que está lá, sentada na cadeira, tentando aprender? Como isso afeta o lado de dentro? Pois é, agora a gente vai falar de uma coisa super importante, as emoções acadêmicas. Aqueles sentimentos que a gente tem enquanto estuda e que, querendo ou não, influenciam demais a nossa motivação e o nosso resultado final. E o impacto disso é gigante, o contraste é total. Emoções positivas, tipo satisfação, esperança, elas abrem a mente, fazem a gente aprender melhor. Agora, as negativas, como ansiedade, vergonha ou tédio,
Elas podem literalmente fechar a porta para o aprendizado, consumindo nossa energia mental e derrubando nosso desempenho. E não pense que isso é raro, viu? Olha esse dado. Mais da metade dos alunos de um estudo disseram sentir tédio nas aulas de matemática. Tédio! Uma das emoções que mais paralisa o aprendizado numa matéria super importante. A pergunta de $1 milhão é, tá, e aí? Como é que se assume o controle disso? A resposta não é tentar não sentir, porque isso é impossível. A chave é desenvolver uma habilidade chamada autorregulação, que é basicamente aprender a gerenciar essas emoções. E existem estratégias bem práticas para isso, com base em pesquisa e tudo mais. Por exemplo, para lidar com a ansiedade, usar um diálogo interno positivo. Para combater o tédio, tentar achar um valor pessoal naquela tarefa. São ferramentas reais que ajudam a gente a regular nosso mundo interno e a manter o foco. Ufa, chegamos na reta final. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e criar aquele guia de estudo perfeito. Essa tabela aqui é ouro puro para a hora da revisão. Dá para ver tudo lado a lado. Repara só como o foco vai mudando, os papéis do professor e do aluno se transformam completamente. É uma forma muito clara de visualizar os pontos principais de cada teoria. Perfeito para comparar e fixar o conteúdo. E para fechar, fica aqui uma reflexão que vai além da prova. No mundo que não para de mudar, qual desses modelos prepara melhor as pessoas não só para saber coisas, mas para a habilidade mais importante de todas, que é a de aprender a aprender para sempre?